A primeira história é E Encontro Sobrenatural. Esta história arrepiante é sobre um homem dirigindo para casa à tarde da noite quando avista uma garota pedindo carona. A garota bonita está vestida com um lindo vestido branco. O homem oferece uma carona a ela e eles iniciam uma conversa interessante. Ele deixa a garota em sua casa. No dia seguinte, enquanto dirige para o trabalho, ele percebe que a garota acidentalmente esqueceu o suéter dela em seu carro. Ele dirige até a casa dela para devolver o suéter. Uma senhora idosa abre a porta quando ele toca a campainha. Ele narra o incidente que ocorreu na noite anterior e entrega o suéter para a senhora. A senhora se recusa a aceitá-lo, dizendo que ele está enganado. O homem fica surpreso e questiona novamente a senhora. Ele fica atordoado quando a senhora diz que aquele suéter era da sua filha que morreu em um acidente de carro anos atrás. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. A próxima história é Estadia Macabra. Um jovem chamado Billy está viajando em uma noite fria de inverno e procura um lugar para ficar. Depois de procurar muito, ele encontra uma pensão. Ele toca a campainha e uma senhora idosa o recebe. Ele assina o livro de hóspedes e fornece todos os detalhes necessários. Enquanto preenche o livro de hóspedes, ele lê os nomes e detalhes de outros hóspedes que ficaram lá anteriormente e acha os nomes bastante familiares. A senhora idosa oferece comida e bebida a Billy, mas ele recusa, pois está cansado e quer ir para a cama. No entanto, eles têm uma conversa durante o chá. Billy nota algumas coisas peculiares na sala de estar. O papagaio está sentado tranquilamente na gaiola e um cachorro está deitado perto da lareira. Enquanto conversam, Billy pergunta sobre os outros hóspedes e a senhora começa a dizer coisas estranhas. Ela diz que um de seus hóspedes, o Sr. Luiz, tinha uma pele bonita e macia. A situação fica sinistra. Billy pergunta se o papagaio está vivo. A senhora diz que nem o papagaio nem o cachorro estão vivos. Ele entra em pânico e quer sair imediatamente. Ele percebe que os nomes que lhe pareciam familiares eram os nomes mencionados no jornal sobre pessoas que desapareceram misteriosamente. Finalmente, Billy pergunta se houve outros hóspedes nos últimos 3 anos na pensão. A senhora diz que nenhum além dele. A próxima história é E Sussurros na Escuridão. Duas melhores amigas, Meg e Samantha, moram no mesmo quarto do alojamento da faculdade. Samantha sai para uma festa com seu acompanhante enquanto Meg fica para estudar para as próximas provas. Quando Samantha retorna da festa, as luzes estão todas apagadas. Ela não acende as luzes porque sua amiga está dormindo. Logo pela manhã, Sam tenta acordar Meg para discutir sobre as provas. Como Meg não responde, Sam descobre o rosto dela com hesitação para acordá-la. Ela fica horrorizada ao descobrir que o rosto de Meg está todo roxo e azulado, e cai no chão em estado de choque. Ela observa que a mesa de estudos de Meg está toda bagunçada e encontra um bilhete assustador na parede. Você não está feliz por não ter acendido as luzes? O assassino deve ter estado no quarto quando Sam chegou na noite anterior. A próxima história é O Segredo do Armário. Esta é uma história assustadora de uma garota que estava sozinha em casa, à noite, pela primeira vez. Ela tem um cachorro para lhe fazer companhia. A garota ouve as notícias sobre um assassino em série à solta. Ela vai dormir depois de trancar todas as portas e janelas, exceto uma que não fecha completamente. De repente, ela é acordada por um som de gotejamento. Assustada, ela tenta voltar a dormir e coloca a mão debaixo da cama para receber uma lambida tranquilizadora de seu cachorro. Enquanto o som de gotejamento continua, ela verifica as torneiras na cozinha, no banheiro e em todos os outros lugares, mas não encontra nada. Ela volta para o quarto e coloca a mão novamente para que o cachorro lamba. O som do gotejamento continua e a garota está tão assustada que não consegue dormir. Mas, à medida que sua mão é lambida debaixo da cama, ela acaba adormecendo lentamente. De manhã, quando ela abre o armário, ela encontra seu cachorro morto e pendurado de cabeça para baixo. O som do gotejamento era do sangue do cachorro. Nas portas do armário, ela vê uma mensagem: humanos também podem lamber. A próxima história é A Lenda do Cemitério Assombrado. O cemitério dos 100 degraus está localizado no Brasil, embora o endereço oficial seja contestado. Não está claro quando as histórias sobre o cemitério ser assombrado começaram, mas há lápides que datam da década de 1860.
A lenda diz que se alguém se encontrar no cemitério à meia-noite, deve subir os degraus e contar até 100. Nesse momento, o fantasma de um agente funerário aparecerá e mostrará à pessoa uma visão de sua própria morte. Ao descer de volta, o visitante deverá contar novamente os degraus. Se contarem a mesma quantidade de degraus, a visão é falsa. Pessoas que visitaram o cemitério no passado tentaram burlar as forças sobrenaturais evitando os degraus completamente. Eles relataram ser empurradas ou derrubadas por uma força invisível. A próxima história é Os Espíritos do Lago. No fundo do Lago Lanier estão cidades completamente intactas, balsas, um autódromo e vários cemitérios. O governo da Geórgia, determinado a criar o Lago Lanier, comprou cidades inteiras para liberar espaço para o lago depois de receber a aprovação do Congresso em 1946. No entanto, eles decidiram apenas deixar a água cobrir as cidades, em vez de demolir tudo. Agora, o Lago Lanier tem uma atmosfera assustadora. Houve um número incomum de acidentes trágicos e mortes no lago. Muitas das pessoas que se afogaram foram encontradas. As pessoas relataram sentir braços e pernas na água, mas não conseguiram encontrá-los logo depois, o que levou as pessoas a acreditar que os espíritos ainda vagam pelo lago. A próxima história é Estrada do Medo. A Estrada Riverdale é o local de não apenas uma, mas 8 histórias assustadoras. Elas variam desde um portal do inferno até fantasmas de escravos enforcados nas árvores, ou seja, esse trecho de estrada é definitivamente assustador. A história mais aterrorizante, no entanto, é a do corredor fantasma. Um dia, um motorista atropelou um corredor, entrou em pânico e o deixou para morrer. Agora, dizem que se você estacionar no local do acidente, ouvirá passos se aproximando cada vez mais de seu carro. As pessoas relataram impressões de mãos em suas janelas e sons de batidas como se alguém estivesse chutando o carro do lado de fora. A próxima história é Túnel do Medo. Durante os 24 anos de construção do túnel Ozark em Massachusetts, aproximadamente 200 homens morreram. A morte estava tão associada ao túnel que ele foi apelidado de o Poço Sangrento. Após uma explosão terrível, em 1867, 13 mineiros ficaram presos dentro do túnel. Os outros trabalhadores assumiram que os mineiros haviam morrido, mas eventualmente foi descoberto que eles tinham sobrevivido, construído uma jangada para enfrentar as inundações. Por fim, morreram devido à inalação de gases venenosos. Dizem que esses 13 mineiros assombraram o túnel por anos, gemendo e aparecendo brevemente como fantasmas. A próxima história é O Mistério do Ônibus Sem Fim. Na Filadélfia, há um rumor sobre um ônibus que não tem um destino final. A história diz que o ônibus só pega passageiros que estão em seus momentos mais baixos e precisam fugir de seus problemas. Uma vez que o passageiro está pronto para enfrentar o mundo, eles podem descer do ônibus. No entanto, o passageiro não tem ideia de quanto tempo esteve no ônibus. Poderia ter sido horas, dias ou até mesmo anos. A primeira história é E a Noite dos OVNIs. A torre de controle de São José dos Campos detectou várias luzes coloridas sobrevoando a região, e os objetos estranhos foram confirmados por radares e por passageiros a bordo de outras aeronaves por perto. Algumas horas depois, radares em Anápolis, no estado de Goiás, detectaram objetos voadores não identificados. Devido a possíveis ameaças de segurança, caças armados decolaram de bases aéreas no Rio de Janeiro e em Goiás para investigar os objetos. As aeronaves tentaram segui-los, mas não tiveram sucesso porque os objetos faziam manobras com aceleração e desaceleração bruscas demais, e se moviam a velocidades muito acima daquelas alcançadas pelas aeronaves brasileiras. O episódio durou cerca de 3 horas e rendeu a detecção de 21 OVNIs. O relatório do incidente conclui que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores como também informação, não forçosamente tripulados. A próxima história é A Abdução de Antônio. Na noite de 5 de outubro de 1957, Antônio se preparava para dormir e decidiu abrir a janela do quarto que dividia com seu irmão. Naquele momento, os dois notaram uma forte luz branca no céu, mas não deram atenção. Os dias foram passando e os irmãos seguiram normalmente em suas rotinas até que, um dia, Antônio trabalhava sozinho e percebeu que a luz retornou. Desta vez, a luminosidade pairava a alguns metros acima dele, e foi emitida por uma espécie de nave em forma de ovo alongado.
Ele tentou fugir, mas seres logo agarraram seus braços e pernas e o levaram para o interior da nave. Segundo Antônio, os extraterrestres ligaram um tubo com ventosas em seu queixo para coletar sangue. Após o ato, Antônio foi levado para fora da nave. Não há muitas evidências que indiquem que tudo isso ocorreu, mas Antônio mostrou, de fato, marcas no corpo e sintomas de exposição à radiação moderada. A próxima história é Encontro com o Desconhecido. Quando criança, nos anos 80, passei a noite na casa dos meus tios que moravam em uma área isolada no Tennessee. Eu estava dormindo no sofá e acordei por causa de uma luz brilhante que entrava pela janela da cozinha e iluminava a sala de estar. Eu olhava em direção à luz, que era branca e tremeluzente. Depois de alguns minutos, virei minha cabeça novamente em direção à luz e estava prestes a ir dormir no sofá. Foi quando vi uma figura alta e escura entre mim e a luz. Fiquei paralisado e não conseguia me mover ou gritar. Ela se aproximou de mim, estendeu a mão e começou a tocar minha testa com algo pontudo, como um prego. Isso continuou por mais alguns minutos até que eu caí ou fui colocado para dormir. Acordei na manhã seguinte em uma casa silenciosa. Fui ao banheiro e vi uma mancha vermelha em minha testa, e a pele estava levemente machucada, mas sem sangue. A próxima história é Luzes Enigmáticas. Quando eu tinha cerca de 12 anos, meus melhores amigos e eu costumávamos dormir no trampolim do meu amigo no quintal durante o verão. Nós juntávamos nossas coisas para dormir e pulávamos até ficarmos cansados, depois finalmente deitávamos e íamos dormir. Em uma noite, 4 de nós estávamos deitados no trampolim conversando quando notamos algo flutuando sobre a floresta. Não conseguíamos ver diretamente, apenas percebíamos que bloqueava as estrelas à medida que se movia lentamente. Estava um pouco acima das copas das árvores e completamente silencioso. Éramos apenas crianças bobas, então apenas observamos. Lentamente, ele flutuou até ficar diretamente sobre nós. Então, de repente, surgiu uma luz que não consigo descrever. Era extremamente brilhante, como se brilhasse dentro de você. A próxima coisa que me lembro é que todos estávamos dentro da casa do meu amigo, olhando pela porta de vidro para o objeto que ainda estava lá, e então ele deslizou para longe. Estávamos todos assustados, mas decidimos voltar para o trampolim para dormir. Ficamos lá por um tempo e, de repente, ele voltou e fez exatamente a mesma coisa. Novamente, nos encontramos dentro da casa olhando pela porta dos fundos. Finalmente, decidimos dormir dentro de casa com as luzes acesas. Meus amigos e eu perdemos o contato conforme crescemos, mas quando eu tinha 18 anos, ouvi dizer que um deles estava na cidade. Encontrei-o em uma festa uma noite e o levei para um canto para perguntar sobre aquela noite, pois ela me incomodava há algum tempo. A resposta dele me abalou até hoje. Não consigo descrever suficientemente a reação dele. Ele olhou para o chão e disse: "Eu não quero falar sobre isso." Fiquei meio chocado com a resposta, então não soube o que dizer. Ele se levantou e saiu, e eu fiquei sentado lá pensando no que acabará de acontecer. Levantei-me após um minuto para tentar encontrá-lo, mas ele tinha saído imediatamente. Foi isso. Não o vi mais e nem os outros. Mas a resposta dele foi suficiente para me fazer perceber que algo estranho definitivamente aconteceu naquela noite. A próxima história é Viagem ao Disco Voador. Há 65 anos, o advogado e professor João de Freitas saía de Santos em direção a São Sebastião, no litoral de São Paulo, para viver uma história que contaria por décadas. Apesar do encontro com extraterrestres nunca ter sido comprovado, documentos e relatos escritos fazem parte do acervo sobre OVNIs do Arquivo Nacional, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. João viajou a São Sebastião em 16 de junho de 1956, a trabalho, mas chegou tarde e precisou adiar os compromissos para o dia seguinte. Ele decidiu se hospedar em um hotel e, depois do jantar, caminhou pela praia antes de dormir. No entanto, por volta das 19 horas, ele olhou para o mar e viu um enorme jato d'água. Segundos depois, surgiu um equipamento que ele nunca havia visto na vida, que emergiu do mar e seguiu em sua direção. O professor ficou paralisado de medo, até que o equipamento pousou à sua frente. Conforme relatado por ele em documentos históricos, o objeto voador era cheio de esferas, e logo saíram 2 homens de dentro de uma porta. Os homens, segundo João, eram altos,
claros, louros, tinham olhos claros e serenos e usavam uma espécie de macacão verde. De início, o professor ficou assustado com a situação, mas como os estranhos pareciam muito humanos e perfeitos, ele tomou coragem e perguntou a eles se precisavam de alguma ajuda. Sem resposta, ele repetiu a pergunta em francês, inglês e italiano, mas foi ignorado novamente. Apesar do silêncio, o professor relatou que parecia que os estranhos o convidavam para entrar no equipamento. Notando a insistência, João decidiu entrar. Dentro do disco voador, o professor contou que sentiu um mal-estar após a porta ser fechada às suas costas. Ele perguntou aos seres se estava chovendo, mas lhe foi respondido, telepaticamente, que não. Os tripulantes teriam explicado a ele como o equipamento funcionava, dando detalhes sobre gravidade, rotação e direção do equipamento voador. Em dado momento, o professor sentiu o veículo sacudir fortemente, e notando o receio do convidado, as criaturas lhe explicaram que a nave havia acabado de deixar a atmosfera da Terra. Ao longo da viagem, João perguntou várias vezes de onde aquelas criaturas eram, mas nunca foi respondido. Ao voltarem para o solo, o professor percebeu que seu relógio esteve parado durante toda a viagem, mas ele calculou que esteve entre 30 e 40 minutos dentro do equipamento voador. Ainda dentro do disco voador, João chegou a combinar um novo encontro com as criaturas, mas, com a imensa repercussão do caso, ele não compareceu. Curiosos e ufólogos chegaram a organizar caravanas para assistir ao encontro na data e horário marcados. A história é: premonição no hospital. Não sou médico, mas sou enfermeiro. Trabalho com pacientes geriátricos e houve esse incidente cerca de 3 anos atrás. Antes de explicar, deixe-me dizer que não acredito em fantasmas. Enfim, uma vez estava trabalhando no turno da noite e estava super sonolento, então decidi pular o almoço porque não estava com fome e ir para o meu carro dormir por 30 minutos. Entrei no meu carro, me cobri com meu suéter, ajustei o temporizador no meu celular e imediatamente apaguei. Estou sonhando, mas no meu sonho estou acordado apenas sentado ali. Alguém bate na janela do meu carro e vejo que é uma das minhas pacientes, vamos chamá-la de Day. Surpreso, perguntei a Day o que diabos ela está fazendo lá fora e ela me diz que está procurando pela filha dela. Eu digo a ela para voltar para dentro e que ligaremos para sua filha de manhã. Minha paciente fica irritada e começa a bater na janela do meu carro. Fico meio assustado e tento alcançar a maçaneta da porta para sair e acalmá-la, mas logo percebo que não consigo me mover. Devo acrescentar que frequentemente tenho experiências de paralisia do sono, então mesmo estando dormindo, percebo o que está acontecendo. Eu luto contra isso e tento me mexer para acordar. Finalmente consigo acordar e meu coração está acelerado e minha testa está um pouco suada. Fico ali por cerca de 1 minuto, percebo que tudo foi um sonho e abro a janela para me refrescar. Minha pausa acabou e eu volto a marcar o ponto e vejo que minha supervisora e mais 2 enfermeiras estão aglomeradas na frente de um quarto. Ainda estou perto do relógio de ponto quando eles me veem e me chamam. Vou até lá pensando que talvez algo estivesse errado com o ventilador ou que o paciente tivesse caído, mas minha supervisora me diz que Day morreu enquanto eu estava na minha pausa. Como a maioria dos nossos pacientes tem ordem de não ressuscitar, não fui chamado. Levei alguns segundos para processar a mensagem e fiquei assustado internamente. Tive arrepios, mas não mencionei nada à minha supervisora sobre o sonho. Não acredito em fantasmas nem em nada do tipo, e provavelmente tive aquele sonho porque ela foi a última paciente com quem interagi antes da minha pausa, então ela ainda estava na minha mente e eu estava repassando mentalmente os prontuários dos pacientes. A próxima história é Sombras do Passado. Quando eu tinha 13 anos, eu vi o fantasma da minha avó. Ela morreu enquanto dormia, tirando uma soneca no sofá da sala. Depois disso, de acordo com meu pai e meu avô, de vez em quando eles conseguiam ouvi-la fazendo a caminhada do quarto para a cozinha e abrindo a porta da geladeira, um trajeto que ela fazia muitas vezes quando estava viva. No começo, achei que meu pai e meu avô estavam inventando isso, se divertindo à minha custa. 2 anos após ela falecer, meu pai e eu fomos passar o fim de semana com meu avô e dormimos no sofá da sala, aquele mesmo que minha avó tinha falecido. Meu avô saiu de casa para ir à casa do vizinho ao lado jogar pôquer. Meu pai e eu fomos para o sofá dormir. Meu pai adormeceu imediatamente. Fiquei acordado lendo uma revista. Depois de um tempo,
Ouvi o barulho da porta do quarto dos fundos sendo aberta, ouvi o som de pés arrastando e um rangido no chão bem na frente da porta do banheiro. E por fim, ouvi a porta da geladeira sendo aberta e o som das garrafas de vidro na porta da geladeira batendo umas nas outras. Naquela época, eles ainda colocavam refrigerantes em garrafas de vidro. Sentindo sede, decidi sair da cama e ir para a cozinha me juntar a meu avô para tomar uma bebida gelada. Entrei na cozinha e vi que estava sozinho. Fiquei confuso. Eu tinha certeza de que ouvirá meu avô sair do quarto e ir para a cozinha e abrir a geladeira. Nesse momento, me lembrei que meu avô não estava em casa. Ele estava na casa do vizinho e ainda não havia voltado. Então lembrei das histórias de fantasmas que meu avô e meu pai me contaram aquela vez e fiquei com muito medo. Corri da cozinha para a sala e pulei por cima do meu pai dormindo para o meu lado do sofá e então fui dormir. Não sei quanto tempo dormi antes de acordar assustado, com uma sensação de medo paralisante em meu corpo. Eu estava congelado. Eu estava deitado do lado direito e demorei um pouco para criar coragem de virar a cabeça para a esquerda. Minha cabeça estava coberta pelo meu cobertor e tinha uma sombra sendo projetada sobre o meu cobertor. A sombra era o contorno de uma cabeça e ombros de uma mulher com um penteado alto. Minha avó costumava usar um penteado alto, mesmo anos depois de sair de moda. Tive que criar coragem para mover uma das minhas mãos e tirar o cobertor do meu rosto. Quando fiz isso, num instante, o medo paralisante que senti sumiu. A sombra sumiu. Meu pai ainda estava dormindo, então puxei o cobertor de volta sobre a cabeça e voltei a dormir, apenas para acordar novamente deitado do lado direito. O medo paralisante havia voltado, forçando-me a virar a cabeça. A sombra havia voltado. Tive que reunir toda a minha coragem para mover minha mão e tirar o cobertor com o rosto, só para não encontrar nada ali e o medo paralisante ter ido embora. Passei por essa mesma rotina a noite inteira. Perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu durante a noite. Talvez uma dúzia, talvez mais. Na manhã seguinte, contei ao meu pai o que aconteceu durante a noite inteira, enquanto ele dormia. Eu meio que esperava que ele me dissesse que eu estava apenas vendo e ouvindo coisas, mas em vez disso, ele sorriu e exclamou: "Era a vovó." A próxima história é Gato Fantasma. Minha família tinha uma gata e ela adorava dormir comigo. Muitas vezes, eu sentia aquele pulo familiar na minha cama, perto das minhas pernas e a gata se acomodando para dormir durante a noite. Exceto que eu estiquei a mão para acariciá-la e não havia nada ali. Honestamente, não pensei em nada estranho ou sobrenatural, atribui apenas ao fato de estar cansado. Mas era estranho o quão frequentemente isso passou a acontecer. Então, um dia, anos depois, minha família e eu estávamos sentados contando histórias e eu disse brincando algo sobre a gata fantasma que vive em nossa casa e, em vez de rirem, todos ficaram mortalmente em silêncio. Acabei descobrindo que todos na minha família estavam tendo a mesma experiência há anos e não perceberam que os outros também a sentiam. Eu estava tão determinado a descobrir o que diabos estava acontecendo que realmente fui à biblioteca local por algumas semanas tentando desenterrar notícias antigas e informações sobre minha casa. Acabei descobrindo que a casa original quase pegou fogo e foi reduzida a cinzas no início dos anos 80. Nenhuma pessoa morreu naquela noite porque por acaso estavam fora de casa naquele momento e não houve menção a um gato, mas eu me convenci, em minha mente de 12 anos, de que aquela família definitivamente tinha uma gata que morreu no incêndio naquela noite. Eu nunca fui alguém que se assustava com coisas paranormais, mas eu juro que todos nós experimentamos uma gata fantasma naquela casa. A próxima história é Retratos Misteriosos. Um caminhante decidiu fazer uma trilha sozinho, algo que ele não estava muito acostumado a fazer. O dia todo foi normal. Árvores e arbustos cercavam seus arredores. Ele adorava estar ao ar livre nas montanhas. Nada lhe parecia estranho, até que ele estava voltando para o carro. Ele calculou que uma caminhada de 8 horas era suficiente. O céu já estava escurecendo e ele precisava voltar rápido. O estranho foi o quanto ele não reconhecia o caminho de volta. Ele começou a entrar em pânico. A noite já havia caído e tudo o que ele tinha era uma lanterna e nenhuma pista de como voltar. Ele sabia que já era tarde demais e muito perigoso continuar pela floresta perigosa. Ele começou a se preocupar que não teria abrigo para a noite, quando quase por sorte, encontrou uma cabana abandonada.
Estava escuro e parecia que ninguém a visitava há anos, mas ele sabia que era o único lugar onde poderia descansar até o amanhecer, especialmente porque sua lanterna estava acabando a bateria. Ele bateu na porta algumas vezes, mas ninguém respondeu, então ele se deixou entrar, onde estranhamente o aguardava uma cama perfeita para uma pessoa bem no centro. Ele sabia que se o dono voltasse, ele poderia se explicar, tinha certeza de que o dono não se importaria ou até estaria morto. Então ele foi em frente e se acomodou na cama. Enquanto tentava dormir, não conseguia ignorar a coleção de pinturas ao redor do quarto, retratos de pessoas com aparências estranhas, todas olhando para ele, cada uma com um sorriso que lhe arrepiava a espinha. Pouco depois, o cansaço da caminhada o dominou e ele conseguiu ignorar os rostos. Na manhã seguinte, ele acordou cedo e ficou chocado ao ver que não havia pinturas ao redor do quarto, mas sim janelas. A próxima história é E Assombrações em uma Casa Histórica. Isso não aconteceu comigo, mas ouvi a história 1000 vezes de duas pessoas diferentes, uma da minha melhor amiga e a outra era a garota que morava na casa com ela. Então, aqui vai um pouco de contexto. Cresci em uma pequena cidade com muita história. Ela participou ativamente da Guerra Civil e foi usada como um local onde escravos alcançavam seu último ponto na Underground Railroad. Como está bem ao lado do Lago Erie, há muitas casas antigas que remontam ao início do século XIX e algumas até ao século XVIII. Muitas das casas tiveram múltiplas vidas, algumas foram celeiros, lojas, hospitais. Embora essa casa em particular tenha sido um asilo e, em um momento, um hospital improvisado durante a guerra, a época do asilo foi particularmente brutal e muitas pessoas morreram. A casa é extremamente feia porque faz parte da sociedade histórica e é bastante preservada. Eu só entrei nela algumas vezes e você sente um arrepio muito estranho quando entra lá. Mesmo no meio do verão, costuma estar bem fria. Pode ser tudo por causa das histórias antigas, mas definitivamente há uma sensação estranha. O porão é super assustador porque ainda há correntes no concreto. De qualquer forma, minha melhor amiga quando eu estava na escola primária teve uma experiência realmente horrível na casa uma vez. Nossa amiga morava naquela casa e uma vez que elas estavam na cozinha, uma faca voou em direção a elas literalmente do nada. Isso assustou muito e ela foi para casa e essa foi uma das últimas vezes que ela voltou lá e ela se recusou a entrar na cozinha. Aparentemente, algumas das outras coisas que aconteceram foram muitas batidas, arranhões. Minha amiga acordava às vezes com arranhões nas costas que não tinham explicação. Uma vez, quando visitei, tiramos muitas fotos de orbs, embora eu tenha atribuído isso à poeira. De qualquer forma, é assim que a história foi transmitida para mim e peço desculpas se eu errei em algum dos fatos, porque já se passaram anos. A estalagem fantasma e ela foi enviada pela seguidora Marilene. Vou contar algo que aconteceu lá pelos anos 30. Meu bisavô e seu irmão andavam pelas terras gaúchas dos Pampas e um dia cansados de cavalgar e já passava da meia-noite, os dois concordaram de parar para descansar. Perto da estrada eles viram uma estalagem. O lugar era sombrio, mas como estavam cansados resolveram ficar ali mesmo. Eles bateram na porta e uma mulher velha de aspecto sinistro atendeu à porta. Ela levou os dois para o andar de cima, eles entraram num quarto e a mulher deixou uma vela para eles. Os dois deitaram, apagaram a vela e dormiram. No outro dia de manhã, às 5 horas eles acordaram num cemitério. Suas roupas estavam espalhadas nas cruzes e os cavalos estavam soltos na área do cemitério. Para surpresa deles, viram que não havia estalagem nenhuma. Os dois gaúchos saíram correndo e o pavor foi tanto que deixaram tudo para trás. A próxima história é O Último Suspiro. A melhor história que já ouvi foi de uma enfermeira que disse que, em uma noite, foi transferida temporariamente para a oncologia no hospital onde costumava trabalhar. Deram-lhe um paciente que estava nos seus últimos momentos de vida e estava inconsciente há vários dias. Em um momento durante a noite, a enfermeira entrou no quarto e o paciente estava sentado na cama, olhou para ela e disse: "Não deixe que eles me levem." A enfermeira ficou assustada e perguntou quem iria levá-la, e ela apontou para cima no ar e disse que era aquela coisa preta lá em cima. Essa paciente faleceu dentro de minutos. A próxima história é Um Sorriso Misterioso. Um pai foi dar boa noite ao seu filho de 7 anos, sabendo muito bem que se ele não o fizesse, seu filho teria dificuldade para dormir. Era uma rotina noturna entre os dois. Ele entrou no quarto pouco iluminado, onde seu filho esperava debaixo das cobertas.
Com o primeiro olhar, o pai pôde perceber que havia algo em comum em seu filho naquela noite, mas não conseguia identificar o que era. Ele parecia o mesmo, mas tinha um sorriso que se estendia de orelha a orelha. "Você está bem, amigão?" perguntou o pai. O filho assentiu, ainda com um sorriso, antes de dizer: "Papai, verifique se há monstros embaixo da minha cama." O pai riu um pouco antes de se ajoelhar para verificar, apenas para satisfazer seu filho. Lá, embaixo da cama, pálido e com medo, estava seu filho. Seu verdadeiro filho. Ele sussurrou: "Papai, tem alguém na minha cama." A próxima história é Em Mistério no Hospital. Era uma vez uma senhorinha com demência que nunca entendeu muito bem como usar o botão de chamada do hospital. De acordo com suas enfermeiras, ela era uma senhorinha muito doce. Se precisasse de ajuda, ela ia de mansinho até o quarto do vizinho e educadamente pedia ele para apertar o botão de chamada para ela. Felizmente, tanto para a senhorinha quanto para as enfermeiras, o senhor gentil estava completamente lúcido e sempre disposto a ajudar. Infelizmente, a querida senhorinha faleceu devido a um problema no pâncreas exatamente às 4 da tarde. Poucas horas depois, enquanto a família da senhorinha se despedia, o senhor do quarto ao lado acionou o botão de chamada. As enfermeiras se apressaram ao lado dele, onde o homem explicou às enfermeiras que a senhorinha está pronta para ir para a cama agora. Considerando que esse homem estava apenas no hospital se recuperando de uma infecção renal e não sofria de nenhum tipo de doença cognitiva que interferisse em sua percepção da realidade, seu comentário causou arrepios na equipe de enfermagem. Mas o que tornou ainda mais assustador foi que o homem continuou explicando a um auxiliar de enfermagem certificado que a senhorinha havia entrado sorrateiramente em seu quarto poucos momentos antes e apertado o botão de chamada ela mesma. Segundo esse homem, a senhorinha estava usando uma roupa branca e segurando um terço. Para completar o clima assustador, quando seu corpo foi finalmente levado do hospital para a funerária, algumas de suas enfermeiras compareceram à cerimônia. A doce e delicada senhorinha repousava em paz em seu caixão aberto vestindo um vestido branco segurando um terço nas mãos. Foi arrepiante. A próxima história é da profecia do pesadelo. Há 15 anos, meu marido teve esse pesadelo em que estava no carro com seus 2 irmãos e os 2 amigos deles estavam indo para Orlando para sair em uma sexta-feira à noite para um show ou algo do tipo. Na estrada eles se envolveram em um enorme acidente e de repente ele acordou gritando. Ele disse que foi o sonho mais vívido que já teve. Ele se lembra de ter sido queimado em meio a muitos gritos. Ele não contou a ninguém sobre isso e, eventualmente, acabou esquecendo. 4 meses depois, seus irmãos, seus amigos e meu marido resolveram ir em um show em Orlando. Ele disse que eles entraram no carro e, enquanto estavam dirigindo na estrada, ele começou a entrar em pânico, suando e ficando desesperado. Ele olhou ao redor e todos estavam sentados exatamente nos lugares de seu sonho e ele começou a gritar com seu irmão para dar meia volta e voltar para casa. Seu irmão, que estava dirigindo, tentava acalmá-lo, dizendo que ficaria tudo bem. Isso foi antes de celulares estarem em todos os lugares, então ele não podia sair e ligar para alguém ir buscá-lo. Meu marido finalmente convenceu o irmão a voltar para casa, dizendo que eles poderiam apenas deixá-lo lá. Assim que eles voltaram para casa, minha sogra saiu correndo. Chorando e gritando, ela estava tirando uma soneca e teve um terrível pesadelo em que todos morreram em um acidente de carro. Ela não tinha como contatá-los, então ela orou para que eles ficassem seguros. A família deles é religiosa e muitas coisas assim já aconteceram, em que sua mãe sonhou com algo que aconteceria. Esse fato assustou seus irmãos e amigos. Então eles entraram em casa e tentaram se acalmar. Seu pai ligou o noticiário e havia acontecido um grande engavetamento de carros que tinha acabado de acontecer na estrada em que eles deveriam estar. Meu marido disse que calcularam o tempo e, se tivessem continuado, teriam ficado no meio do acidente e provavelmente teriam morrido. A próxima história é A Face na Janela. Quando eu era criança, durante os verões, minha família costumava visitar a cabana do meu avô, localizada em uma área remota na floresta da Nova Inglaterra. O vizinho mais próximo naquela época estava a cerca de 8 quilômetros de distância. A cabana ficava a apenas alguns metros de um lago ideal para pesca e passeios de barco, e eu suponho que você poderia dizer que a área tinha uma beleza áspera, mas eu sempre me senti inquieto lá. Meu irmão e eu compartilhávamos um quarto que tinha uma cama beliche paralela a uma janela sem cortinas.
Costumávamos sortear a palitos para decidir quem teria que dormir na cama de cima, porque se você deitasse de lado na cama de cima, de frente para a janela, era possível ver a escura floresta ao redor da cabana, o que nos deixava apavorados. Sempre tínhamos a sensação de que alguém estava nos observando. Sempre que um de nós dormia na cama de cima, dormíamos de costas para a janela e com as cobertas puxadas firmemente sobre a cabeça. Felizmente, a temperatura à noite caía bastante, então podíamos manter a janela fechada e trancada mesmo em agosto. Nunca conversamos sobre isso com nossos pais porque eles eram ambos do tipo prático e não teriam paciência para esse tipo de medo irracional. Na nossa última noite lá, acordei sobressaltado. Estava completamente escuro no quarto. Eu tinha tirado o palito curto novamente, então eu estava deitado na cama de cima. Pensei ter ouvido um som bem do lado de fora da janela, como o estalo de um galho. Meu coração começou a bater forte, e um medo paralisante me dominou. Eu não ousei virar para olhar e identificar a origem do som e fiquei deitado lá tremendo. Meu irmão na cama de baixo estava em silêncio, e eu assumi que ele estava dormindo profundamente. Devo ter cochilado, porque da próxima vez que acordei, pude ouvir pássaros cantando do lado de fora e percebi que estava amanhecendo. Na cama de baixo, meu irmão sussurrou: "Você ouviu isso?" Acontece que ele também tinha ouvido algo, e, como eu, ficou deitado tremendo com as cobertas sobre a cabeça, sem ousar se mexer ou fazer barulho. À medida que o céu clareava do lado de fora, nós dois saímos da cama e nos aproximamos da janela com cautela. Meu irmão deu um suspiro e apontou para o topo da janela. Visível no vidro, havia o que parecia ser uma impressão parcial de um rosto humano com marcas de mãos dos lados, como se alguém tivesse se inclinado na janela espiando através do vidro para dentro. Eu me senti nauseado quando percebi que o rosto e as marcas de palma estavam a 2,4 metros acima do chão do lado de fora e não havia escada ou outro objeto para alguém ficar em pé. A próxima história é A Conexão Inexplicável. Um estranho evento paranormal aconteceu com minha irmãzinha quando ela tinha cerca de 5 anos. Esse evento assustou terrivelmente minha família, pois meu tio faleceu há cerca de 15 anos em um incêndio em sua casa. Minha irmãzinha tinha acabado de nascer, devia ter umas 3 semanas. No dia antes de sua morte, meu tio visitou nossa família de forma aleatória, pois ainda não tinha conhecido minha irmãzinha. Lembro-me ainda muito claramente da sua visita. Ele parecia mais feliz do que eu o tinha visto em muito tempo. Ele era um homem doce, mas estava atormentado por muitos problemas. No dia seguinte, infelizmente morreu em um incêndio em sua casa. 5 anos depois, numa noite quente de verão, minhas irmãs e eu decidimos soltar papagaios em nosso quintal. Lembre-se de que tínhamos acabado de nos mudar para uma nova casa onde a propriedade era compartilhada entre meu falecido tio e meus avós. Portanto, nosso quintal era o local da morte incendiária do meu tio. Estávamos todos fora soltando papagaios quando decidimos que era tarde e deveríamos entrar. Dentro de casa, minha irmãzinha contou ao meu pai que um homem estava procurando por ele em nosso quintal. Meus pais ficaram aterrorizados com a ideia de que havia um estranho em nossa propriedade falando com minha irmãzinha. Meu pai saiu e vasculhou nossa propriedade, que é bem grande. Ele não encontrou nada e acho que meus pais simplesmente consideraram o evento como uma história inventada por minha irmãzinha. Um mês depois, minha mãe estava pendurando retratos familiares em nossa nova casa quando minha irmãzinha demonstrou grande interesse por uma das fotos. Esta é a parte que realmente nos deixou todos arrepiados. Ela disse à minha mãe que o homem na foto era o mesmo homem que estava procurando por meu pai na noite em que estávamos todos soltando papagaios. O rosto da minha mãe ficou branco. Ela perguntou à minha irmãzinha se ela estava certa e ela disse que sim. Minha irmãzinha não tinha ideia de quem era o homem. Acontece que a foto era do meu tio que morreu no incêndio. Minha mãe compartilhou isso com meu pai e, honestamente, foi a segunda vez na minha vida que vi meu pai chorar. A primeira foi quando corremos para a casa de seu irmão quando estava pegando fogo. Acredito que meu pai interpretou todo o evento como meu tio tentando se comunicar com ele para lhe dar um encerramento. Minha irmãzinha mal se lembra de que isso aconteceu. Pessoalmente, eu sempre fui um pouco cético, mas isso ainda me assusta. O fantasma do museu. Meu último trabalho foi em um museu infantil sombrio, e quando comecei, alguns dos funcionários da recepção me contaram sobre o Johnny.
Ninguém tem uma história empolgante sobre ele, mas a maioria dos funcionários da recepção tinha fotos com orbes. Isso não me incomodava e nem as histórias sobre a voz de uma criança nos escritórios do quinto andar tarde da noite. Mas eu não gostava das histórias sobre como Johnny mexia com o elevador de carga. Meu colega me disse que quando Johnny entrasse no elevador comigo, eu saberia que era preciso dizer, pare, Johnny. Só assim era possível retomar o controle das coisas. De qualquer forma, um dia eu estava no museu às 4 da manhã, preparando nosso café da manhã beneficente. Eu era a única pessoa no museu, esperando o resto da minha equipe passar por uma nevasca inesperada. Eu estava carregando o elevador de carga com todos os pratos no quinto andar para depois montá-los no primeiro andar, onde seria o evento. As portas do elevador de carga são muito sensíveis e abrem-se se algo estiver perto delas, permanecendo abertas por um longo tempo se forem acionadas. Eu tinha que ter cuidado para garantir que tudo estivesse longe delas, senão as portas não fechariam. Enquanto eu entrava no elevador com meu carrinho de pratos e decorações, apertei o botão e peguei meu celular. De repente, o elevador para no quarto andar. Não há ninguém lá. Em seguida, para no terceiro andar e depois no segundo. Verifiquei se nada estava tocando nos botões, mas todas as minhas coisas estavam empurradas para trás para não acionar os sensores. Finalmente, chegamos ao primeiro andar e eu estava me preparando para sair dessa estranha viagem de elevador, mas as portas só se abriram pela metade e se fecharam rapidamente. Voltamos até o quinto andar e as portas se abriram pela metade novamente e depois se fecharam. Continuei apertando o botão do primeiro andar, mas nada estava acontecendo e eu estava com medo de que o elevador pudesse apresentar falhas se eu apertasse muitos botões. Depois de pararmos novamente no vazio segundo andar, lembrei do que meu colega tinha dito e disse, me sentindo tola, pare, Johnny. A próxima parada foi o primeiro andar, onde as portas se abriram normalmente. Eu saí e esperei pelo resto da equipe antes de retirar todas as minhas coisas do elevador para não ter que ficar lá sozinha. Sempre que estou sozinha no elevador no trabalho desde então, eu sempre digo oi para o Johnny e digo a ele que não posso brincar. A próxima história é O Segredo da Casa de Tijolo. Quando eu tinha 11 ou 12 anos, fiquei em uma casa de tijolos com mais de 200 anos escondida em uma estrada rural no Canadá. Na segunda ou terceira noite em que estava dormindo, de repente me vi acordado, já sentado na cama. Quando abri os olhos, vi uma silhueta preta de um homem parado a uns 1,5 metros do final da cama, apenas me encarando. Pensei que meus olhos estavam embaçados ou que eu estava sonhando. Então, esfreguei meus olhos com bastante força e lá estava ele. Parado no mesmo lugar, claro como pode ser, o quarto estava parcialmente iluminado por uma luz externa. Fiquei completamente assustado e gritei por minha mãe, caindo da cama, com a adrenalina bombando como louca. Ela acordou e veio ver o que estava acontecendo. Ela não parecia notar nada, então parei de entrar em pânico. Por alguma razão, não contei a ela o que vi, em vez disso, disse que precisava ir ao banheiro, o que provavelmente ela achou estranho considerando minha idade. A única razão pela qual pensei que fosse algum tipo de fantasma e não um invasor era que eu tinha certeza de que qualquer pessoa no quarto seria iluminada pela luz externa para ver os traços, mas essa silhueta era puramente preta, 100%. E, para completar, na manhã seguinte estávamos tomando café da manhã com a proprietária da casa quando ela decidiu nos informar que acreditava que a casa é assombrada e descreveu exatamente a mesma coisa que eu tinha vivenciado, dizendo que isso aconteceu com ela várias vezes. Ela afirmou que um homem se matou na floresta atrás da casa décadas antes. Novamente, por alguma razão, eu não disse nada e não contei a ninguém por anos. Não acredito em fantasmas, mas isso foi realmente muito estranho e ainda penso nisso de vez em quando. A próxima história é Na Cadeira Móvel. Quando minha irmã Betsy e eu éramos crianças, nossa família morou por um tempo em uma encantadora e antiga casa de fazenda. Nós adorávamos explorar seus cantos empoeirados e subir na macieira do quintal. Mas nossa coisa favorita era o fantasma. Nós a chamávamos de mãe, porque ela parecia tão gentil e protetora. Algumas manhãs, Betsy e eu acordávamos e encontrávamos em cada criado mudo uma xícara que não estava lá na noite anterior. Mãe as deixava lá, preocupada que ficássemos com sede durante a noite. Ela só queria cuidar de nós. Entre os móveis originais da casa havia uma antiga cadeira de madeira que mantínhamos encostada na parede dos fundos da sala de estar.
Sempre que estávamos distraídas, assistindo TV ou brincando, mãe arrastava aquela cadeira para mais perto, atravessando a sala em nossa direção. Às vezes ela conseguia movê-la até o centro da sala. Mãe só queria estar perto de nós. Anos depois, muito tempo depois de termos nos mudado, encontrei um velho artigo de jornal sobre a ocupante original da casa, uma viúva. Ela havia matado seus 2 filhos dando a eles uma xícara de leite envenenado antes de dormirem. Depois, ela se enforcou. O artigo incluía uma foto da sala de estar da casa, com o corpo de uma mulher pendurado em uma viga. Embaixo dela, derrubada, estava aquela antiga cadeira de madeira, colocada exatamente no centro da sala. A próxima história é O Mistério de Maria. Essa história se passa em um pequeno país da América do Sul, na década de 70. Meus pais eram um jovem casal, com 2 filhas pequenas, vivendo ao lado da irmã do meu pai, Esther, que também é casada e tem 2 filhos pequenos. Após ficar em casa com seus filhos por um tempo, minha tia Esther encontrou um emprego no correio e, com a ajuda de suas amigas, conseguiu encontrar uma babá para morar com eles e cuidar das crianças. A babá, Maria, tinha apenas 15 anos na época. Sua família morava nos arredores da cidade e passou por dificuldades financeiras nos últimos anos, lutando para fornecer as necessidades básicas para sua grande família. Maria não frequentava mais a escola e era mantida em casa para ajudar os irmãos mais novos e realizava algumas tarefas domésticas. Seus pais pareciam felizes e aliviados quando os arranjos foram finalizados para Maria começar a trabalhar para minha tia. Maria era educada, tímida e quieta, especialmente na presença de adultos, mas parecia gostar de cuidar dos 2 meninos pequenos, que a adoravam. Maria tinha uma habilidade inata para acalmar, distrair e entreter as 2 crianças agitadas. Minha tia Esther e seu marido Dustin ficaram encantados. Logo após sua chegada, no entanto, coisas estranhas começaram a acontecer. Começou de forma inocente, coisas como talheres, meias e roupas íntimas desaparecendo. Pequenos eletrodomésticos e objetos como o rádio portátil, a cafeteira, estatuetas de porcelana desaparecem também. Essas coisas foram encontradas mais tarde enterradas na praia atrás da casa. Em uma ocasião, os cachorros da família desenterram uma longa fileira de meias e roupas íntimas, todas amarradas juntas e enterradas no quintal. Naturalmente, minha tia e meu tio questionaram Maria, mas como eles, ela parecia não ter a menor ideia do que estava acontecendo. Devo mencionar que, nessa época, a companhia elétrica tinha dificuldade em fornecer energia para toda a cidade. Isso era um problema que persistia por anos. Como forma de solucionar isso, um cronograma de fornecimento de energia foi implementado, deixando bairros inteiros sem eletricidade 3 vezes por semana, e mesmo assim, havia apagões não programados também. Naquela época, por volta das 18h30, sem luzes de rua, áreas inteiras eram envolvidas por uma espessa escuridão, interrompida apenas pelo leve brilho das velas. As noites eram quentes e úmidas, então minha tia Esther gostava de manter as janelas abertas para o ar fresco, especialmente nas noites em que a energia falhava. Foi em uma dessas noites que alguém começou a jogar pedras dentro da casa. Elas entravam pelas janelas abertas. Meu tio Dash e meu pai, com lanternas na mão, percorreram toda a propriedade em busca de intrusos, mas nunca viram ou ouviram nada. Toda a propriedade é cercada por um muro de 2,10 metros, tem um quintal amplo e uma área de praia nos fundos, além de um rio. Qualquer intruso teria que pular a cerca de entrada e saída, pois os portões são trancados por dentro. Mas ninguém nunca ouviu passos ou ruídos que se esperaria quando alguém estivesse fugindo ou pulando uma cerca tão alta. À medida que os dias e as semanas passaram, as coisas pareceram bastante tranquilas durante o dia. Maria geralmente ficava em casa sozinha com as crianças e era frequentemente vista levando-os para passear e brincando com eles. As coisas continuaram desaparecendo e, à noite, as pedras continuaram sendo lançadas com maior frequência. Além disso, as velas começaram a apagar aleatoriamente por forças invisíveis. Meu tio recruta a ajuda de vários vizinhos, e até a polícia local é chamada para ajudar a patrulhar a propriedade. Não parece importar quantas pessoas estejam em alerta máximo lá fora, as pedras eram lançadas de qualquer maneira. Os cachorros enlouqueciam latindo para ameaça invisível na escuridão, mas ninguém nunca via nada. Alguém sugeriu chamar um padre para abençoar a casa e a propriedade.
Apenas por precaução. Meu tio relutou em seguir por esse caminho, mas após semanas de alerta máximo e incapaz de pegar o culpado, ele concordou: não há nada a perder, e seja lá o que for isso, pode ser hora de considerar que pode não ser deste mundo. O padre foi chamado e ele veio com um pequeno grupo de homens indígenas. Os homens indígenas recusaram entrar na propriedade. Eles estavam genuinamente com medo e gritaram: o diabo, o diabo. Eles esperam do lado de fora enquanto o padre circulava pela casa abençoando e purificando o espaço. Nada mudou e as coisas continuaram acontecendo como antes, se não pior. Uma noite, enquanto ficaram de guarda no quintal com todos os vizinhos, os cachorros começaram a latir furiosamente para as paredes externas do quarto de Maria. Todas as lanternas se direcionam naquela direção. Meu tio Dash e meu pai decidiram verificar as mulheres e crianças, que estavam dentro de casa. Maria estava em seu quarto e eles queriam se certificar de que ela estava bem. Eles bateram na porta, mas ela relutou em deixá-los entrar. E quanto mais ela tentava atrasar para não deixá-los entrar, mais suspeitos eles ficaram. Acabaram arrombando a porta e instantaneamente sentiram um cheiro ruim. Eles encontraram sentada em sua cama, na escuridão total, tentando esconder algo, um grande monte de fezes. Meu pai disse que nenhum humano poderia ter produzido um monte daqueles, e que era algo esperado de um animal grande como um cavalo. Eles olharam embaixo da cama, no armário dela, e mais ninguém foi encontrado. Eles tentaram obter respostas de Maria, mas ela não dizia nada além de "não fui eu". Ela se recusou a falar e agora os cachorros do lado de fora estavam mais enlouquecidos, enquanto as pedras eram furiosamente lançadas na casa, quebrando janelas e causando estragos. Os vizinhos ainda estavam do lado de fora, mas as pedras parecem vir de todos os lugares e de lugar nenhum. A essa altura, parecia claro para todos os envolvidos que o que estava acontecendo estava ligado a Maria. No dia seguinte, eles a levaram de volta à casa de sua família. Seus pais inicialmente agiram como se não soubessem de nada, mas depois cederam e confessaram que Maria era assombrada desde a puberdade por algo desconhecido. A família mudou várias vezes desde que tudo começou, esperando que isso resolvesse o problema, mas sem sorte. Os poucos itens que conseguiam comprar simplesmente desapareciam da casa, às vezes para serem encontrados enterrados em algum lugar da casa à noite, pedras eram jogadas, coisas se moviam. De qualquer forma, minha tia Esther e meu tio Dustin deixaram Maria com sua família e retornam para casa e tudo volta ao normal. A última coisa que minha família ouviu sobre Maria é que seus pais, aconselhados por seu padre, arranjaram para que ela entrasse em um convento, na esperança de que o que a tenha perseguido desde a adolescência afrouxe seu domínio sobre ela quando ela estiver vivendo em um ambiente tão religioso.